Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso programa desta semana e eu quero, naturalmente, enfatizar que desde a semana passada nós, inclusive, falamos no programa anterior com o nosso comentarista, nosso parceiro no programa, Carlos Alberto Manzoli Rico, sobre a nova roupagem que passamos a ter a partir deste programa. Nosso panorama imobiliário, que de certa maneira se vinculava muito a um segmento do mercado, o mercado imobiliário, passa a ter uma nova roupagem. Não significa que devemos deixar o que deixaremos de atender o mercado imobiliário, mas teremos uma amplidão maior de cobertura no mercado com esta roupagem e o programa se chamando a partir desta semana Economia e Mercados. Até porque estamos atendendo a uma demanda e uma reclamação até de alguns empresários que achavam que o programa era muito segmentado para o setor imobiliário e não cobria, né, a área deles, seja na área do comércio, seja de tecnologia, de inovação, enfim, qualquer área que não se relacionasse ao mercado imobiliário. De qualquer maneira, então, saudamos a todos vocês e esperamos que continuem a prestigiar o nosso Economia e Mercados a partir de agora. E nada melhor do que começar o programa Economia e Mercados conversando com alguém que é nosso amigo, que é um estudioso de economia, que é alguém que conhece economia e mercados como ninguém e que tem uma larga experiência nesse ramo, trabalhando e sendo diretor e responsável aqui no Rio Grande do Sul da PricewaterhouseCoopers, que é o Carlos Biderman. Carlinhos, novamente um prazer. Tu viaja muito, então nem sempre a gente tem a possibilidade de conversar mais seguido contigo. De qualquer maneira, nós estamos com essa nova roupagem do programa, começando contigo. Para nós é uma honra. É uma honra para mim, Silvio, estar começando essa nova roupagem, como tu diz, do programa, né? Participando contigo, debatendo contigo essas questões que envolvem economia e mercados e saúde também. É uma sensação que eu tinha que o programa, pela amplitude que tem, pela audiência que tem, poderia ter uma amplitude um pouquinho maior do que só o mercado imobiliário, o que é importante, tá certo? O mercado aí vibrante, cheio de nuances, mudanças a toda hora, hoje vibrante, né? No passado nem tanto, então, mas dá uma amplitude maior e te parabenizo por essa decisão. Muito obrigado. Bom, nós vamos então começar com o Carlinhos, falar sobre o ano que está passando, quer dizer, o ano que já está praticamente encerrado. Dezembro as coisas mais ou menos não acontecem muito, quer dizer, é mais de balanço das empresas, as coisas estão indo mais para o seu final. E, Dr. Biderman, o ano de 2011, como é que foi diante das projeções que vocês aqui na PwC tinham em relação ao futuro no começo do ano? Olha, Silvio, foi um ano de muita emoção, de muita vibração, de muita novidade. No início do ano se esperava um ano tranquilo, especialmente em relação ao cenário internacional, um ano de calmaria, um ano de crescimento mundial, global. Realmente não se esperava essa turbulência no mercado, especialmente europeu, esse ano. Quem diz que esperava, enfim, não sei se está falando exatamente a verdade. Mas como a vida dos países, da economia de maneira geral, nunca é uma constante, a gente, enfim, tem que estar preparado para essas mudanças. Mas eu acho que a boa notícia é que o Brasil vem saindo razoavelmente bem dentro desse processo. Claro que podemos ter críticas aqui ou ali, elas são muito consistentes, muito válidas, mas o Brasil, de uma forma geral, vem respondendo bem às questões globais e permanece, vamos dizer assim, sendo o destino vamos dizer assim, preferido dos investidores que estão pensando em BRICS. Eu acho que essa crise internacional, se tem algum benefício que a gente pode tirar, alguma lição que pode tirar, antes havia muita dificuldade de, vamos dizer assim, fazer uma diferenciação do Brasil, especialmente em relação aos mercados da China e da Índia. E hoje não, hoje o Brasil está claramente despontando pela sua consistência econômica, pela sua consistência política, enfim, pelas instituições que aqui temos, como um destino bastante interessante para investimento, apesar repito, de algumas críticas, algumas constatações que todos fazemos. Enfim, o tema de casa para melhorar esse Brasil é absurdamente grande, mas dentro das mazelas que tem se visto, o Brasil permanece tendo uma evolução positiva com sobes e desces, como é normal nesse tipo de situação. Bom, nós naturalmente devemos tocar nesse assunto, porque o Carlos, nas vezes que participou este ano do programa anterior, Panorama Imobiliário e agora Economia e Mercados, ele tem também focado as coisas em relação às obras, né? O Brasil se preparando para a Copa do Mundo de 2014 e para as Olimpíadas um pouquinho mais adiante. E essa semana, Carlos, nós ouvimos aí nos jornais que as obras, e isso aí já havia sido uma previsão tua, quer dizer, era um temor, né, que foi expressado aqui há uns 3, 4 meses atrás, de que haveria uma superavaliação, quer dizer, os orçamentos estariam estourados. E se vê hoje pelos jornais, nessa semana,
que teremos no Brasil, e eu acho que ainda é um número modesto, 2 bilhões a mais do que aquilo que havia sido previsto para as obras da Copa. Tu previas isso? Não era difícil prever isso, né, Silvio? Porque até a própria história do Pan-Americano Rio de Janeiro mostra que lá o estouro foi maior que 2 bilhões. Então, falar esses 2 bilhões agora, eu acho que é absolutamente modesto. O estouro nas contas desses investimentos para a Copa e para as Olimpíadas certamente vai ser muito maior que esse. E eu digo que, obviamente, que tem a questão de corrupção, que está intrínseca nesse processo, infelizmente, mas também tem o lado de incompetência gerencial, de ineficiência gerencial, o que está levando, vamos dizer assim, a grande preocupação de todos nós brasileiros, especialmente o pessoal da FIFA e do Comitê Olímpico, de que, enfim, a gente tenha, enfim, as obras, não só as obras das estruturas esportivas, como os complexos que propiciem que as pessoas venham e assistam Copa. E eu tenho dito sempre, eu acho que esses 2 eventos, especialmente Copa, que abrange, enfim, 13 cidades no Brasil, é uma oportunidade fantástica para essas cidades fazer o que não tinham feito antes. Então, sob o manto de Copa do Mundo, fazer o que precisa ser feito efetivamente, não para a Copa, mas para nós, cidadãos brasileiros, gaúchos, enfim, de cada uma das cidades, para que possa, enfim, poder usufruir melhor essa cidade, ter uma infraestrutura melhor a partir desses investimentos que a Copa, enfim, coloca com um prazo, com uma data definida e que ajuda todo nesse processo. Então, isso é absolutamente normal, enfim, esperado, apesar de não desejável e deve ser repudiado por todos, os 2 problemas, tanto a questão de corrupção como a falta de controle na execução desses investimentos. Bom, o Carlos Biderman, todos nós conhecemos, né? Ele é corredor, é maratonista, não só aqui no Brasil, como fora daqui. E eu te pergunto, antes de nós entrar um pouquinho na maratona e no nosso clube do coração, que é o Grêmio Futebol Porto Alegrense, o imortal tricolor, não vão nos matar, não adianta, né? Por mais que queiram. As obras que estão acontecendo em Porto Alegre, por exemplo, inclusive a Arena do Grêmio, né, que eu acho que está muito bonito, aquilo ali vai mudar, vai ser um cartão postal da cidade, não é porque é do Grêmio, mas realmente eu tenho passado por lá, o Carlos certamente passa, e vai ficar uma coisa fantástica, aquela região da entrada ou saída de Porto Alegre, que é as obras da Arena. Como é que tu está vendo esse entorno todo, essas obras em Porto Alegre, e esta mudança no perfil da capital gaúcha, a partir dessa estratégia toda de obras para a Copa, mas também, e sobretudo, pela decisão do Grêmio de fazer a sua arena lá na entrada ou saída da cidade? Em primeiro lugar, Silvio, em relação a Porto Alegre, eu tenho acompanhado de perto o que Porto Alegre vem fazendo. Nós, na Federação, temos a gente pode até falar mais sobre isso depois, uma outra ocasião, um projeto, enfim, que talvez um pouco ousado, de Porto Alegre, uma cidade de excelência em serviços, que visa focar ações na prestação de serviços para melhorar Porto Alegre seja reconhecida internacionalmente como uma cidade, enfim, de excelência em prestação de serviços. Então eu venho acompanhando esse trabalho que vem sendo feito pela Prefeitura e pelo Governo do Estado, mas confesso minha frustração, porque esperava que a gente tivesse outra velocidade, outro ritmo, outra agilidade em tudo aquilo que foi proposto inicialmente e que infelizmente ao longo desses anos não vem acontecendo, ou se vem acontecendo numa lentidão absurda, tá certo? Então a gente sabe que o poder público tem uma série de dificuldades e há uma série de desculpas, enfim, ou explicações, enfim, aceitáveis ou não para que isso venha acontecendo, mas eu acho que, como disse o representante da FIFA essa semana nos jornais, eu acho que Porto Alegre não tem mais nenhum dia para esperar para fazer o que precisa ser feito, tá certo? Então o prefeito que vem sendo um paladino desses projetos, a gente percebe que na prática muito pouca coisa vem acontecendo face à capacidade que nós teríamos de realizar e à potencialidade que nós temos. Falta gestão, quer dizer, sem gestão as coisas não vão acontecer. Especificamente em relação à Arena do Grêmio, enfim, eu venho acompanhando esse projeto também desde o início, como conselheiro do Grêmio, como presidente da Comissão de Finanças do Grêmio, analisamos desde o início a concepção inicial. Realmente é um orgulho para todos nós, como porto-alegrenses, como gremistas, ver o que está acontecendo lá em termos de obra da Arena. Certamente é, de longe, a obra mais importante para a Copa do Mundo que está sendo feita em Porto Alegre, de longe, não existe nada parecido. Então, poxa, se vai ser usado ou não vai, para mim é irrelevante. Nós, como gremistas, temos lá o nosso coração bate com a possibilidade que a Copa seja realizada na Arena. Eu, particularmente, tenho essa expectativa ainda, independente do que o co-irmão vá fazer ou deixe de fazer, tá certo? Mas que a Arena vai ser uma mudança no nosso Grêmio daqui para frente, vai mudar o Grêmio de patamar. Eu arrisco dizer, Silvio, tu pode me cobrar por isso, que eu acho que o Grêmio vai saltar de patamar, assim como saltou da Baixada para o Olímpico, vai saltar agora do Olímpico para a Arena. O salto de patamar do Grêmio vai ser extraordinário. Então, perguntar sobre o Grêmio, para mim, prefiro falar em 2013 do que sobre 2012, tá? Então, nós no Grêmio, já entrando especificamente na questão de Grêmio, estamos trabalhando, e eu estou me dedicando a isso no Grêmio, a que a Arena seja realmente não só a
casa dos gremistas e o templo maior do futebol no sul do Brasil, como certamente vai ser, mas efetivamente que mude o Grêmio como clube, como instituição. Isso vai ser ajudado não só pela relação com a AES, mas com toda a possibilidade que nós temos de mudar o modelo de gestão do Grêmio, mudar a gestão do Grêmio Futebol Porto Alegrense, para o Grêmio se passar a ser um clube moderno, gerenciado com as melhores técnicas de administração e de gestão que possam existir, para que realmente, através e isso está no planejamento estratégico do Grêmio feito lá em 2013, 2004, que através da excelência da gestão do Grêmio, o Grêmio desponte como um dos clubes mais importantes do cenário mundial. E o Grêmio tem essa condição agora, tem uma oportunidade de ouro para fazer isso acontecer, e eu estou muito convencido que nós estamos diante de uma mudança no Grêmio que vai ser extraordinária. O Grêmio vai saltar de patamar, vai despontar efetivamente e permanentemente como um dos clubes principais do futebol brasileiro. E o que tu espera que seja feito do nosso templo maior hoje, que é o Estádio Olímpico, que aquilo certamente vai deixar muitas saudades, porque ali o Grêmio escreveu uma trajetória de clube vitorioso, o primeiro clube do Brasil a ser campeão da América, o primeiro a ser campeão do mundo. Quer dizer, o Grêmio tem uma história toda que não só honra ao clube Grêmio Porto Alegrense, a sua imensa, apaixonada torcida, mas ao próprio Rio Grande do Sul, porque foi o Grêmio que rasgou essa fronteira do Brasil, em termos de Rio Grande do Sul, do Brasil em relação à América e depois ao mundo. Olha, Silvio, enfim, eu passei certamente alguns dos melhores momentos da minha vida no Estádio Olímpico. Tenho o maior carinho pelo Estádio Olímpico. É emocionante toda vez que se cruza ali o Pórtico dos Campeões. A gente sente uma emoção diferente, o coração bate diferente, a nossa paixão, a emoção com aquilo, enfim, é importante. Mas é um capítulo da nossa vida, da nossa história que vai passar e aquilo vai se transformar num complexo imobiliário, cujos detalhes obviamente eu não sei, mas evidentemente que o nosso novo templo vai ser a Arena, tá certo? Então nós vamos passar a curtir a Arena a partir de 2013. Nós estamos aqui realizando essa entrevista exatamente sobre o local onde era a Baixada, tá certo? Então é passado. Moinhos de vento. Eu não vivia a Baixada, mas aqui exatamente nesse local do nosso prédio, onde era o estádio do Grêmio na época. Então é passado. Vamos honrar o passado, vamos reverenciar o passado, as nossas glórias, mas infelizmente essa é a vida, e a cessão do Estádio Olímpico para a OAS é que permitiu com que surgisse a Arena. Então essa mudança de patamar tem esse preço, nós perdermos essa nossa casa atual, mas isso é da vida. Eu agora estou mudando de casa também, minha casa foi demolida, foi com tristeza, foi com lágrimas nos olhos que eu vi a demolição da minha casa que eu construía, sei lá, quase 30 anos atrás, mas estou indo para um lugar melhor e isso é da vida, e o Grêmio está indo para um lugar melhor com certeza. E a gente tem que saber que a vida a gente muda, nós nos mudamos transformando internamente e externamente. E com relação a isso que tu disseste, por exemplo, que o Olímpico, para mim, a geração do Carlinhos representou, a Arena vai representar para as futuras gerações de gremistas. Quer dizer, isso é uma coisa que é da vida, quer dizer, um ciclo todo que vai se renovando e não tem como ser diferente. É isso, Silvio, é um novo ciclo e eu tenho convicção de que o Grêmio vai passar como já disse, um patamar diferente. Isso vai trazer para o Grêmio não só crescimento em termos de receitas patrimoniais, associados, enfim, vai trazer títulos com certeza, a capacidade de envolvimento da torcida e a influência da torcida sobre o campo vai ser muito maior do que em qualquer estádio no Brasil hoje. E tem outra coisa, né, Silvio? Nós não podemos esquecer que Porto Alegre está ficando uma cidade muito difícil de transitar, especialmente o fluxo de pessoas que vêm da zona norte das cidades, enfim, Sapucaia, Canoas, Esteio, Novo Hamburgo e assim por diante. Hoje se estima que 30% das pessoas que assistem aos Jogos no Estádio Olímpico venham daquela região. Isso vai aumentar barbaramente, isso vai passar a 50% ou mais, enfim, das pessoas que assistem. Então o público vai mudar. O público vai mudar e eu acho que o interesse pelo futebol vai aumentar e a presença de público vai ser muito maior que é no Estádio Olímpico hoje, lá na Arena. Claro que precisamos ter time, tá certo? Não dá para esquecer de fazer time, né, Silvio? Pois é, aliás, eu ia terminar aqui a minha entrevista com o Carlos Biderman, da PwC, exatamente dizendo isso. Falamos sobre economia, falamos sobre mercado, falamos sobre as obras da Copa, falamos sobre o clube Grêmio Porto Alegrense, as obras da Arena, e vamos deixar para falar sobre futebol o ano que vem. Tá bom. Muito obrigado, Silvio. Obrigado pela entrevista, obrigado pela oportunidade de conversar contigo, com os nossos telespectadores, e parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua obstinação, parabéns, enfim, pela mudança do programa e sucesso. Um grande abraço. Obrigado, igualmente.